O Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016, trouxe mudanças importantes quando o assunto é prova pericial. A lei prevê um cadastro de profissionais e órgãos para auxiliar magistrados quando a prova do processo depender de conhecimento técnico ou científico. Considerada uma das provas mais sensíveis, a prova pericial, que resulta do trabalho do perito, pode influenciar o magistrado na hora de tomar uma decisão. No programa de hoje, vamos debater os efeitos dessa mudança legislativa e como os advogados podem trabalhar com ela. E quem vai falar comigo sobre o tema de hoje no OAB Entrevistas é o advogado Norberto Campelo, conselheiro do CNJ pela OAB. Doutor Norberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Prazer tê-lo aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Nessa previsão do CPC se refere aí aos peritos que assistem à justiça de primeiro e segundo graus. Isso torna o processo mais prático? A iniciativa do novo CPC de atribuir ao Conselho Nacional de Justiça alguns temas, e um deles é este do cadastro de peritos, torna o processo mais prático, mas não só isso, torna também mais transparente, porque a partir de agora os tribunais deverão ter no seu âmbito um cadastro de peritos de conhecimento público e restringindo também o próprio poder do juiz nessas nomeações. Então, os juízes terão que necessariamente valer-se destes cadastros na hora de escolherem um profissional a lhes auxiliar na condução do processo. Como é que era feito esse procedimento antes, então, doutor Norberto? Antes, o juiz tinha total liberdade para escolher o perito, para nomear o perito. E, obviamente, que a administração pública, e no caso brasileiro especialmente, a gente observa que o formalismo ganha corpo exatamente para dar maior segurança, maior transparência nos procedimentos. Então, a gente corria o risco de, numa nomeação livre, termos algum tipo de desvirtuamento, né, de várias naturezas. Agora, não. O juiz fica adstrito ao cadastro que será mantido pelo seu tribunal, um cadastro público, de conhecimento pleno da sociedade, dos advogados, das partes, e somente dentro daquele cadastro ele poderá nomear o perito que lhe servirá para a solução daquele conflito que eventualmente ele necessite de um conhecimento técnico específico. E aí, em quais situações é necessário a convocação de um perito? Nós temos várias situações. Nós poderíamos dizer genericamente que sempre que o juiz necessitar da produção de uma prova que exija um conhecimento técnico específico, ele necessariamente deverá valer-se de um perito. Podemos citar exemplos de fácil compreensão, como, por exemplo, na área médica. Se alguém se apresenta, precisa aferir um determinado tipo de mal, de doença, de incapacidade, somente alguém da área da medicina seria capaz. Se ele precisa, por exemplo, de uma perícia na área de engenharia civil, então na área de agrimensura, ou mesmo um trabalho contábil, somente um contador, ou na área de um cálculo, de uma atualização financeira, um economista. Então, são conhecimentos específicos, eu diria até especiais em muitos casos, que somente determinados profissionais estariam habilitados neste auxílio, né? O juiz sozinho não seria capaz, né? Não teria conhecimentos necessários e suficientes para decidir a causa com segurança. Então, ele vai valer-se de um perito. Daí, como você colocou na abertura do programa, é uma figura muito importante e também uma atividade muito delicada, porque é alguém de fora do sistema de justiça, né, muitas vezes da iniciativa privada, quase sempre, que irá auxiliar o juiz para dizer quem de fato tem razão naquela demanda. Então, é realmente um trabalho muito especial e que requer, portanto, certos cuidados. E é exatamente isso que o Conselho Nacional de Justiça procurou fazer quando, cumprindo a sua atribuição dada pelo novo Código de Processo Civil,
né, na regulamentação desta matéria. Uhum. Então, o Conselho Nacional de Justiça está aí firme e forte atuando nessa área. Sem dúvida nenhuma. Foram várias atribuições dadas pelo novo Código de Processo Civil, né? Inclusive em relação a honorários de perícia, de peritos, e tudo isso, né, acabou exigindo que o Conselho Nacional de Justiça criasse um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho se debruçou sobre esses temas, né, procurou avaliar da melhor forma possível, inclusive promovendo uma audiência pública com uma participação muito importante de vários profissionais de várias áreas que estiveram presentes no Conselho Nacional de Justiça, ou mesmo pela internet, apresentando sugestões, apresentando razões para que o CNJ pudesse ter condições de efetivar esse trabalho, né, de concluir o que redundou numa resolução, inclusive, foi apresentada para a sociedade, para os tribunais, para que essa matéria realmente estivesse devidamente regulamentada conforme determinava o novo Código de Processo. Bom, daqui a pouquinho, então, doutor Norberto, a gente volta a conversar, a gente vai para um breve intervalo e depois do intervalo nós vamos falar a respeito da resolução do CNJ que regulamenta o cadastro dos peritos. Nós voltamos já já. O OAB Entrevistas está de volta. Em 2016, o CNJ, por meio da Resolução 233 de 2016, regulamentou a atuação dos peritos que auxiliam os magistrados em casos técnicos e científicos. O conselheiro Norberto Campelo participou do grupo de trabalho que estabeleceu essa regulamentação e está aqui conversando conosco hoje. Como é que foi a criação desse grupo, doutor Norberto? Quais foram as necessidades aí que o CNJ percebeu em relação a isso, em relação a esse tema? Bom, primeiro a sua complexidade. Havia, de fato, a necessidade da formação de um grupo, inclusive um grupo que acabou trabalhando de maneira muito democrática e até eu diria muito inteligente, que foi envolvendo a sociedade na discussão, principalmente através dos conselhos de profissionais e até de profissionais liberais que tinham bastante experiência nas suas respectivas áreas para tentar realmente construir da melhor forma a ideia que seria transformada em resolução, determinando assim aos tribunais o modo como seriam estabelecidos estes cadastros, envolvendo inclusive aspectos relacionados à remuneração desses trabalhos. Aliás, isso é de difícil solução, inclusive, porque nós sabemos na prática que, principalmente em processos onde participam pessoas que não têm uma capacidade financeira, que não podem despender recursos com perícias, e elas são necessárias, a obrigação é do Estado. Mas como disponibilizar uma tabela justa e, ao mesmo tempo, capaz de atrair esses profissionais para o desempenho de tão importante missão. Então, são vários aspectos relevantes, importantes, que tiveram que ser tratados. Então, a formação do grupo se deu por ato da presidência do CNJ e, a partir daí, os trabalhos foram sempre acompanhados por toda a sociedade, por todos aqueles que tivessem qualquer interesse em contribuir. Isso com certeza deixa todo o processo mais neutro, mais claro, né, doutor Norberto? Sem dúvida. Inclusive, um dos objetivos da própria resolução também é esse, dar maior transparência a este trabalho tão essencial, em muitos casos que tramitam na justiça brasileira, de alguém, como eu já mencionei, que é de fora do sistema judicial. Então, é fundamental que a gente tenha muita transparência. Eu acho até que a discricionariedade no serviço público ela tem que ser restringida cada vez mais e chegarmos ao ponto máximo de restrição, porque aquele que lida com a coisa pública tem que necessariamente estar vinculado ao que determina a lei para que nenhum outro tipo de interesse possa influenciar nas decisões a serem tomadas. Com certeza. E como é que vai funcionar esse cadastro? A gente estava conversando aqui, o senhor explicou que a partir de tudo isso, né, outros conselhos já criaram seus próprios cadastros, né? Como é que vai funcionar? Como é que funciona? Esse é um fenômeno interessante que nós observamos. Primeiro, o funcionamento será, cada tribunal deverá manter o seu cadastro e os juízes estarão vinculados a ele. Eles não poderão nomear nenhum perito que não esteja devidamente cadastrado
no seu tribunal. Somente em caso do tribunal se omitir desta obrigação, não disponibilizar aos juízes um cadastro de peritos, é que o juiz, da forma como ocorria antigamente, poderá nomear livremente o perito para atuar no processo. Então, os tribunais têm a obrigação de manter esse cadastro e os juízes a obrigação de nomear peritos dentro desse cadastro. Mas o que nós observamos é que, a partir da discussão desse tema, os próprios conselhos passaram a atuar no sentido de elaborarem os seus cadastros. Então, posso citar o exemplo aqui do Conselho Regional de Contabilidade, que hoje já tem um cadastro, inclusive, com uma pretensão até de que ele se torne o cadastro oficial, que os tribunais possam adotá-lo, consultá-lo, porque neste cadastro eles colocam as especializações, os cursos, os estudos elaborados pelos seus integrantes, e isso eles consideram que seria suficiente. Aliás, uma das obrigações também desses conselhos é informarem o Poder Judiciário da situação cadastral dos seus integrantes, né? Se ele teve alguma punição, se ele continua apto ao exercício profissional, então, para que os cadastros dos tribunais possam se manter atualizados e não corrermos o risco de o juiz determinar nomear algum profissional que esteja até, quem sabe, impedido do exercício profissional. Então, acho que essa interação com os conselhos, a própria resolução já demonstra a importância, né? Porque são os conselhos que podem, primeiro, que controlam o exercício profissional, e segundo, que poderão ajudar o sistema de justiça brasileiro na manutenção de um cadastro absolutamente rígido. Doutor Norberto, a resolução ela não vai se aplicar às nomeações de perícias realizadas anos atrás, né? Como é que fica essa situação? Isso é até para dar segurança jurídica, né? Então, aquilo que já aconteceu, os peritos que já foram nomeados, as perícias que já foram realizadas, elas são absolutamente válidas, né? E devem, portanto, ser garantidas, devem ser mantidas. Então, esta foi uma preocupação também do Conselho Nacional de Justiça, de não criar nenhum tumulto para a sociedade, para os tribunais, de manter realmente aquilo que os trabalhos que já estavam em andamento ou realizados. É uma coisa bastante racional. Então, a resolução só se aplica a partir da sua publicação, do seu conhecimento e para os atos posteriores a ela. Doutor Norberto, a gente vai para um breve intervalo. Você que está em casa, não sai daí porque a gente volta já já. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é com o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça pela OAB, Dr. Norberto Campelo. Ainda falando sobre a resolução do CNJ em relação aos peritos, existem aí deveres destes profissionais cadastrados, né, Dr. Norberto? E quais seriam eles, assim, os mais importantes? Como é que o senhor colocaria? Deveres e deveres relevantíssimos. É até fácil de perceber que um profissional que terá um peso extraordinário na solução de um conflito, a partir da perícia que vai realizar, do seu trabalho e do resultado que vai disponibilizar para o juiz, embora, é bom que se diga, o juiz não está obrigado a acompanhar o resultado da perícia, né? Ele pode, inclusive, decidir contrariando o resultado da perícia, mas a gente sabe que será a baliza para a solução do conflito e, portanto, é um profissional que tem que agir com absoluta correção. E esses são deveres inarredáveis, porque muitas vezes estão ali em discussão bens muito preciosos às partes que estão em conflito, não só em termos materiais, mas até de bens imateriais. Um profissional como esse tem que agir com absoluta correção, com absoluta isenção, né, com muito profissionalismo, para apresentar ao juiz o resultado daquilo que efetivamente ele, enquanto profissional, pôde observar, mas de maneira muito honesta. Portanto, isso também está consignado na resolução e é algo fundamental para que a gente possa ter esse importante auxílio para a magistratura sem que esteja contaminado, eivado de qualquer tipo de vício ou influenciado por qualquer tipo de interesse ou sentimento que não seja aquele de justiça.
O senhor bem apontou aqui, de extrema importância o papel do perito, né? Vai haver uma fiscalização, um controle desses cadastros? É preciso que os tribunais mantenham esse cadastro absolutamente atualizado. Então, essa é uma forma de controle permanente, inclusive contando com a participação dos conselhos. Esses cadastros precisam estar atualizados com a situação de todos os seus integrantes. Então, eles precisam estar sendo constantemente atualizados. O próprio interessado, certamente, quando faz um novo curso ou quando adquire uma nova especialização, ele tem o interesse em informar, né, para melhorar o seu currículo. Como também, havendo algo que seja deletério à sua permanência no cadastro, necessariamente o tribunal tem que excluí-lo, né, havendo qualquer razão, qualquer motivo que o impeça de atuar como perito judicial, ele também deve ser excluído. Então, observa que esse controle deve ser permanente. Doutor Roberto, falando então dessa questão dos tribunais, do CNJ, o senhor bem mencionou aqui, a gente conversando, né, que hoje se vive uma nova fase nessa relação com esse diálogo, né, entre o CNJ, os tribunais. Como é que é isso? Fala um pouquinho. A gente poderia fazer um rápido relato, né, do que tem acontecido na história do CNJ, que é uma instituição muito recente e que, num primeiro momento, não foi bem compreendida pela magistratura, né, a sua criação. Os juízes brasileiros, né, compreenderam como sendo uma interferência indevida de um órgão externo. E o que a gente observa é que atravessamos esta fase, eu diria até muito rapidamente, o CNJ é um órgão que tem pouco mais de 10 anos, e vivemos um momento muito bom, onde o Conselho Nacional de Justiça é não só bem compreendido pela magistratura brasileira, mas como tem servido de instrumento de avanço nas administrações dos tribunais brasileiros. O CNJ tem conseguido, inclusive, fazer um intercâmbio de boas práticas entre os tribunais, né? A gente tinha uma situação antigamente de cada tribunal tentando resolver o seu próprio problema isoladamente. E hoje nós temos uma comunhão de esforços, uma comunhão de ideias e bancos, inclusive públicos, de boas práticas sendo disseminadas por todos os tribunais. Então, eu acho que dentro de muito pouco tempo o CNJ vai cumprir a sua grande missão de padronização da justiça brasileira. Muito em breve nós teremos um sistema de justiça brasileiro funcionando em cada rincão desse país com o mesmo padrão de qualidade, com o mesmo nível de qualquer outro. E eu não tenho dúvidas de que o Conselho Nacional de Justiça será o grande, e tem sido o grande responsável por esses avanços. Como eu disse, sobretudo no que diz respeito à administração dos tribunais. Afinal de contas, todo mundo está trabalhando para o mesmo bem, né? E a justiça é uma só. Essa divisão que nós temos de justiça estadual, justiça federal, justiça do trabalho, justiça militar, ela se dá, na verdade, para uma melhor prestação jurisdicional. Foi a forma que se encontrou para prestar um melhor serviço, mas o sistema é um só. Não faz sentido que tenhamos uma justiça funcionando de maneira adequada, ou mais avançada, evoluída, e outras ainda se arrastando. Nós precisamos realmente padronizar e nivelar todos por um nível de excelência elevado. Doutor Norberto, muito obrigado pela sua presença aqui no OAB Entrevistas. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Prazer grande. Bom, a gente fica por aqui, mas você pode acompanhar todas as ações e novidades da OAB acessando o site oab.org.br. Tem também o nosso Facebook. Muito obrigada pela sua companhia e até a semana que vem.